Hoje a nossa live está em um lugar muito especial, mas mais do que o lugar muito especial, eu quero falar do momento muito especial. Então hoje aqui no 57.7 nós estamos em Gonçalves, mais ou menos a 1.300 metros de altura. Olha só que coisa linda. E diante de um visual tão maravilhoso quanto esse, eu estou dizendo que o visual não é o mais importante, que o importante é o momento. Então deixa eu explicar um pouquinho para vocês por que eu posso desprezar um visual tão maravilhoso quanto esse para falar do momento. E bora lá. Eu estou falando hoje é de liberdade. Então hoje é uma quinta-feira, 5 horas da tarde. Eu estou no interior de Minas Gerais, numa região turística pouco conhecida, mas muito customizada, muito gourmetizada. Aqui as coisas nem necessariamente são caras. Não estou falando que eu estou aqui numa exclusividade de alguma coisa que é cara. Não, nem é caro. Tá? Aqui do lado, Campos de Jordão é bem próximo aqui, é mais caro. É que eu gosto de Minas, né? Sou mineiro, de coração, de família, então aqui eu me sinto em casa. Então, para mim, aqui tem um gosto muito especial. Mas por que isso tem a ver com liberdade? Então, pensa vocês, eu estou aos meus 67 anos de idade, passando uma quinta-feira aqui em Gonçalves, e olha só que interessante. Vim de 2 semanas maravilhosas com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, com os meus 2 genros, com os meus 3 netos, num lugar onde a gente tem apartamentos, né? Na Riviera, um lugar sofisticado, um lugar bacana, um lugar de elite, né? Que é a Riviera de São Lourenço, lá do estado de São Paulo. E é um lugar privilegiado, fizemos passeio de barco, visitamos ilhas, fizemos tudo, coisas maravilhosas, mas uns programas elitizados. E me deu um trabalhão convencer minha esposa a gente tirar uns diazinhos a mais para vir aqui para Gonçalves. Falei para minha esposa que eu estava sentindo falta de conversar com ela. E daí alinhamos segunda e terça, passamos na empresa. Ela ainda está de férias, mas eu passei na empresa, alinhei as coisas estratégicas que precisavam ser alinhadas aqui de 57.7 da Futurei. Uma delas a gente passou a nossa imersão do dia 17 para o dia 24. E daí eu vim para Gonçalves. Por quê? Porque eu estava sentindo falta de um planejamento estratégico com a minha esposa para os nossos negócios. Olha que coisa louca. E por que isso? Isso não está em manual nenhum de administração. Eu não ensino isso no 57.7. Ensino sim. Mas eu precisava alinhar a nossa conexão, não só como marido, esposa, como sócios que somos, mas ouvir Deus, a nossa conexão de ouvir Deus para tomar decisões importantes. Nós estamos expandindo os negócios, expandindo os nossos investimentos em imóveis, estamos expandindo a parte odontológica, e isso aos 67 anos de idade, né? Estamos expandindo em tudo, estamos expandindo aqui no marketing digital, na Futurei, estamos batendo recorde de crescimento. Eu precisava de um tempo com minha esposa para a gente alinhar a nossa estratégia, principalmente a nossa conexão espiritual. E olha que legal. Então, hoje foi um dia muito especial, passando um dia muito especial. A gente reservou aí 3 dias para a gente fazer o que eu chamo de liberdade. Vamos sofisticar isso, vamos falar uma coisa meio inglesada, né? Freedom. Esse freedom, então, é uma liberdade, tanto de tempo quanto de espaço, né? E aqui eu tenho na internet, eu estou aqui com vocês, por exemplo, nessa live, que para mim é muito importante, mas dentro de um dia de freedom. Então hoje, depois na hora que a gente editar, vou mostrar onde eu tive. Passei o dia hoje, né? Numa cachoeira nas montanhas aqui de Minas Gerais. Cachoeira, passamos o dia, né? Lagartixando, jacarezando, tomando sol, conversando, dá um mergulho, volta, só nós dois ali. Às vezes chegava alguém, uma
uma família, alguma coisa assim, né? E quando foi a última vez que a gente fez isso? Nós lembramos, banho de cachoeira, a gente fazia lá em Cachoeira Grande, no município de Poço Fundo, onde a gente tem a fazenda, onde minha esposa morava, né? Um tempo de namoro que a gente podia passar um dia, né, na cachoeira, tomando sol. Então, vejam bem, depois de 45 anos, hoje eu tive a oportunidade de passar um dia, né, namorando. Mas namorando, conversando e principalmente alinhando a nossa vida na dimensão espiritual, relacional e dos negócios. Planejando estratégia, combinando como a gente pode, né, investir tempo nesses próximos meses para estar mais sensível a ouvir Deus no direcionamento das nossas estratégias. E meu dia hoje começou muito legal. Eu abri o WhatsApp com uma mensagem num grupo aqui de cafeicultores, que a gente faz parte, Cafeicultores Cristãos, e veio lá, anota aí, Provérbios, está no livro de Provérbios 16, versículos 1, 2 e 3, que diz assim, né, que o homem faz planos, mas as decisões, o plano certo, o que vai acontecer, vem de Deus. Então, quando a gente pensa em estratégia, pensa em alinhamento estratégico, naturalmente a gente analisa, faz, planeja, dimensiona, avalia mercado, etc. Mas a bênção de Deus, o ouvir Deus faz toda a diferença para os negócios darem certo.